Hoje, na nossa página 14, há um assunto sobre ressurreição e glorificação, que é o estágio final desse processo de redenção. Claro que podem surgir outras opiniões, mas em princípio é o processo final do nosso estágio de redenção. E nós temos na página 14 uma definição de ressurreição. Ressurreição é, depois de morto, voltar a viver. A Bíblia nos fala de dois tipos de ressurreição: material para material e depois voltar a morrer, como foi o caso de Lázaro, o filho da viúva de Naim e outros. E a ressurreição do material para o espiritual, quer para a salvação ou para a condenação. Então, o que acontece? Todos nós morreremos e todos nós ressuscitaremos, certo? Só que tem um detalhe: quem não vai morrer? Não vai morrer aquele que for participante do arrebatamento, ou aquele que for como Elias, levado numa carruagem de fogo, como Enoque, que foi trasladado, como Moisés, que foi também arrebatado. Enfim, fora estes casos excepcionais, todos nós morreremos, mas todos nós, sem exceção, diz a Bíblia, ressuscitaremos. Só que essa ressurreição é para salvação ou para condenação. O que a Bíblia nos tem dado a entender é que os salvos vão ressuscitar. Paulo diz: isto que é corruptível, falando do nosso corpo, será transformado em incorruptível. O nosso corpo vai sofrer uma transformação para nós, com um corpo glorificado, adentrarmos as regiões celestes para vivermos eternamente em Cristo Jesus o Senhor. E os condenados também terá uma transformação no seu corpo, porque nós sabemos que este corpo carnal não é o que viverá eternamente. Este corpo que foi feito do pó da terra, assim como o pó da terra desaparecerá, porque o planeta vai desaparecer, o planeta não é para sempre. Tudo que procede do planeta vai desaparecer. Tudo que é sustentado pelo planeta vai desaparecer. Ou seja, eu não vou ter coração, eu não vou ter pulmão, na eternidade eu não vou ter pulmão, eu não vou ter esses órgãos que hoje eu tenho, eu não terei. Tudo que é sustentado pelo planeta. Então, assim também este corpo, de um modo geral, ele não sobreviverá na eternidade, mas para que a pessoa viva na eternidade, mesmo que condenado pelos séculos dos séculos sem fim, receberá um novo corpo. Isto talvez não esteja tão claro nas passagens bíblicas, mas fica entendido numa série de situações, até mesmo porque um fato é que este corpo não passa para a eternidade. Este corpo está 100% limitado totalmente à questão do planeta Terra. Nem salvos, nem condenados terão este corpo após a morte. Bom, a Bíblia diz que, o corpo veio do pó e ao pó retornará. Então, ressurreição tem essas duas situações. Aí tem o caso de Lázaro, que Jesus disse: Lázaro, venha para fora. Ele morreu, ressuscitou, mas morreu de novo. É um tipo de ressurreição. Agora, uma vez salvo, Lázaro, depois de ter morrido pela segunda vez, isso é engraçado, Depois de Lázaro ter morrido pela segunda vez, ele vai ressuscitar novamente, mas essa ressurreição já não é para viver no planeta. Essa ressurreição já é a ressurreição
dos salvos para viverem na glória de Deus. E enquanto estão os salvos, eles fazem parte de um lugar chamado paraíso. Como Jesus disse para aquele homem: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. A alma e espírito, que caracterizam a personalidade de um ser humano, uma vez salvo, ele está no paraíso. A alma e espírito, que caracteriza a personalidade de um ser humano, uma vez perdido, está no inferno. E o corpo está no pó da terra. Quando o salvo ressurgir, quando for na ressurreição, o corpo do salvo será transformado, totalmente transformado. Reencontra-se com a alma e o espírito e vai habitar na glória de Deus. O corpo do perdido que está no pó da terra, também numa ressurreição que fala depois dos 1000 anos, vai se reencontrar com a sua alma e espírito que estão no inferno, e eles ainda serão lançados no lago de fogo e enxofre, que caracteriza definitivamente a segunda morte. O que é a primeira morte? A primeira morte é quando alma e espírito foram separados do corpo carnal, ou seja, não é mais dada a permissão de estar nessa terra, porque o corpo carnal foi danificado de alguma maneira. Isto é a primeira morte. E a segunda morte é a característica de alguém que foi definitivamente afastado da glória de Deus, quando não existe mais condições de arrependimento, de retornar atrás. Isso já se caracteriza como segunda morte. Quando partimos nesta terra, já está caracterizada a nossa salvação ou a nossa perdição. No momento que partimos desta terra, nossa salvação ou perdição já estão caracterizadas. Lá na eternidade, nada mais muda isto. Alguns se confundem dizendo: mas não haverá o juízo do grande trono branco? Esse juízo não é para determinar quem será salvo ou quem será condenado. O juízo eterno não é para isto. Aquele juízo, aquele tribunal de Cristo, tudo aquilo não é para determinar quem vai ser salvo, nem quem vai ser condenado. Não. Esse juízo do grande trono branco terão obras julgadas, e somente obras dos santos. Algumas interpretações podem ser diferentes, mas é o que eu creio, que são as obras, pelo que o livro diz lá em Apocalipse, são as obras dos santos que serão julgadas. Paulo chega ao ponto até de escrever: se as obras de alguém, de um salvo, se as obras de um salvo sofrer detrimento, ainda assim o tal será salvo como que pelo fogo. Agora, o perdido não tem obra alguma. Se o perdido não tem obra alguma, salvos ainda podem ter obras que se percam, porque pessoas salvas com boas intenções, eu encontrei alguns: eu fui consagrado, eu sou pastor, e o camarada saía pelo mundo querendo evangelizar, ia quebrando a cara de esquina em esquina, mas no coração dele ainda existia algo bom, porque ele, se considerando e sendo até pela sua fé um salvo, ainda que com várias ideias erradas, ele saía na sua boa intenção para realizar boas obras, só que obras que de Deus não estava no negócio. Então as obras desses pastores consagrados, as obras dessas pessoas que se auto-enviaram ao campo de batalha, as obras deles não prosperarão, não frutificarão, mas ainda assim eles serão salvos, porque é a fé deles que os salva e não as obras, certo? Agora, um ímpio não tem fé salvadora, o ímpio não tem nada que o salve. O espiritismo, cartão postal de alguns segmentos espíritas é boas obras, mas boas obras para quê? Para reencarnar, boas obras para vir em outra vida como um ser mais elevado, boas obras para se auto-justificar. Esse tipo de fé, essas obras, não são obras salvadoras. Então,
essas pessoas não estarão diante de um tribunal de Cristo para ter as suas obras julgadas. As obras que serão julgadas são somente aquelas obras que foram feitas com a intenção de realmente seguir a trilha do Evangelho. Quem tem pensamentos fora disso, essas obras nem aparecerão diante de Deus. Ninguém será salvo por ser bonzinho ou por ter ajudado o seu próximo. A salvação não consiste no meu ato, a salvação consiste em eu crer no ato de Jesus Cristo. Senão eu poderia. Jesus até falou assim: como é que vocês, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos? Ele mostrou um paradoxo na personalidade do ser humano. E de igual modo, quantas pessoas não têm um bom conceito e fazem bem por aí? Mas isto nunca, segundo o Evangelho, diz que a Bíblia diz que todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna, mas vida eterna em Cristo Jesus. Não há vida eterna nas minhas boas obras, não há vida eterna fora do sacrifício de Jesus Cristo. Eu posso fazer o bem sim, desde que a minha memória esteja o sacrifício de Cristo por mim, o amor de Cristo por mim. Então eu quero corresponder, eu quero realizar os princípios de Deus. Eu posso até errar ajudando alguém que Deus não queira que seja ajudado, mas eu tenho um princípio em Deus que me gera uma salvação. Porém, a minha obra, quando eu sequer ajudo alguém que Deus não quer que eu ajude, esta obra sofrerá detrimento, esta obra não prosperará. Todavia, ainda que esta obra se queime, eu ainda assim posso alcançar a salvação. Mas eu posso realizar boas obras que Jesus não esteja nem aí para ela. E a Bíblia mesmo fala dessas coisas. Então, irmão, só fechando esse parênteses, vamos voltar aqui, né? A primeira ressurreição, diz aí no segundo item. Lá em Apocalipse diz: a primeira ressurreição é dos salvos, a segunda dos perdidos. Os salvos ressuscitarão em corpo espiritual glorioso, de gozo eterno, igual aos anjos. Este igual é um conceito de interpretação, né? Porque o Senhor Jesus disse assim, alguém perguntou para o Senhor Jesus, nessa passagem aí de 22:30, Senhor, lá no céu, uma mulher teve 7 maridos, e na ressurreição dos mortos, de quem ela vai ser esposa, já que todos a possuíram? Jesus falou: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque lá no céu não se casam nem se dão em casamento, serão semelhante aos anjos. Só que quando Jesus está falando nesse contexto, semelhante aos anjos, ele está respondendo uma pergunta que gira em torno do sentimento homem e mulher, em torno do sentimento sexual. A resposta é nessa. Então Jesus está dizendo: serão semelhante aos anjos, que não se casam nem se dão em casamento, ou seja, não existe desejo sexual no céu, não existe aptidão sexual. A aptidão sexual é algo exclusivo deste corpo carnal. Deus criou ela nos hormônios que tem no nosso corpo, é algo exclusivo deste corpo carnal. Os anjos não têm desejo sexual, isso não existe na eternidade. Nenhum anjo se casou e procriou, não, todos os anjos foram criados diretamente pelo poder de Deus. Então, Jesus está respondendo uma pergunta dentro do contexto sexual, e alguns interpretam que o nosso corpo será semelhante ao dos anjos por causa dessa passagem, mas ali não está se especificando a formação ou a textura ou os componentes do corpo espiritual que teremos. Está apenas dizendo que seremos semelhantes aos anjos no que tange respeito à questão sexual. Não existe casamento lá no céu, não existe véu e grinalda, não existe, enfim, não existe celebração de casamento. Essas coisas assim, Jesus está mostrando isso, respondendo daqueles homens lá e diz: vocês estão errando por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Por que Jesus disse não conhecer as Escrituras? Porque essa explicação
ela já vem desde Gênesis. Já dá para se entender isso desde Gênesis. Então Jesus está dizendo, vocês não conhecem a Escritura, essas que vocês têm em mãos, porque se vocês conhecessem, não estariam fazendo esta pergunta. Então, agora, semelhante aos anjos, é algo que se possa considerar, porém, é algo ainda que se tem muito a pensar nessa questão. Então, aí diz assim, semelhante ao corpo glorioso de Jesus. Tá, vamos dizer semelhante, semelhante e semelhante, mas não vamos querer dizer o quanto essa semelhança ou o quanto não é, porque tudo isso é muito questionável. Aí diz, esta é a primeira ressurreição. Quanto aos perdidos, só ressuscitarão no juízo final, quando os céus e a terra forem destruídos e criados, novos céus e nova terra sem pecado. Apocalipse 21 diz isso. Os perdidos que estão no inferno receberão um corpo espiritual para tormento eterno e serão lançados no lago de fogo, que é pior do que o inferno, e é chamado de segunda morte, ou galardão da iniquidade. Esta é a segunda morte. Então, a primeira ressurreição é a ressurreição de quem? Dos salvos, tá? E a segunda ressurreição é a ressurreição dos perdidos. Primeiro, salvos, segundos, os perdidos. Apocalipse tem os seus brados e diz assim, bem-aventurado que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre esses não tem poder a segunda morte. Então, quem for ressuscitado na primeira ressurreição, esse está bem, acabou-se a história para ele, né? Isso num conceito de ressurreição, porém, nós, após morrermos, já sabemos se fomos salvos ou se fomos condenados, porque no fechar dos olhos deste mundo, quando abrimos na outra dimensão, nós já detectamos se fomos salvos ou fomos perdidos. Porque já de imediato já nos depararemos num campo de eternidade, aonde ali ou haverá gozo eterno, música, louvor e adoração, ou haverá tormentos e angústias, aflições, aquele vazio angustiante que o ser humano sente, muitas vezes, que até o leva ao suicídio. É isso que de imediato já se sente quando se parte para a eternidade, esta angústia. Então, primeira ressurreição dos salvos, segunda ressurreição dos perdidos. Isto era a pergunta de seminário, das provas lá quando eu fazia. Bom, aqui então diz, quando será a ressurreição? A ressurreição que ora estudamos acontecerá no arrebatamento da igreja e será muito breve. A linha de pensamento mais difundida é que será em meio ao reinado do anticristo, cumprindo-se a seguir todos os grandes flagelos registrados em Apocalipse. A Bíblia nos ensina vários sinais que procederão ao arrebatamento da igreja e ressurreição. Daniel 12:4 fala da multiplicação da ciência no tempo do fim. Essa ciência no tempo do fim, esclarecer melhor, ao invés de ciência, dá no mesmo, mas quando se fala de ciência, se pensa logo em medicina, né? Porém aqui não está falando de medicina. A palavra mais certa na tradução não é ciência, é saber. E o saber que está se referindo é sobre exatamente aquele próprio livro do profeta Daniel. Por quê? Porque ali Daniel está tendo revelações a respeito do final dos tempos e bem final mesmo da era da humanidade. Então, a questão ali soa, quando diz assim, e o saber se multiplicará. Aquela expressão de Daniel, né, ao invés de ciência, que muitas Bíblias já usaram, o saber se multiplicará significa que o conhecimento daquele livro revelado a Daniel se multiplicaria, porque é aquele livro que revela coisas tremendas, realmente coisas fabulosas. Então, irmão,
essa palavra ciência, não a classifique como conhecimento científico, porque ali não está falando disto, né? Na verdade, que a multiplicação dessa ciência, desse conhecimento científico, nem serve de base para absolutamente nada. O que a Bíblia nos deixa como sinais dos últimos tempos são fomes, pestes, terremotos, maremotos, catástrofes. O que a Bíblia nos deixa como sinal dos últimos tempos é a falta de caráter no ser humano. Pessoas traindo-se umas às outras, pai vendendo filho, filho vendendo pai. O sinal dos últimos tempos é o caos no conceito humano. E o que vemos hoje? Comércio de órgãos, comércio da prostituição. Meninas de 9 e 10 anos estão sendo vendidas para a prostituição lá na Ásia, lá no norte da África, enfim, em tantos lugares, uma coisa horripilante. Essa falta de caráter no ser humano, essa multiplicação da iniquidade, ao ponto de o Senhor Jesus dizer assim: quando vier o Filho do Homem, porventura, ou seja, por sorte, encontrará fé na terra? Jesus dá esse espanto: quando eu voltar, por acaso eu vou achar fé nessa terra? Então, a falta de fé, a apostasia, o desviar-se do evangelho, o dar ouvidos a doutrinas de demônios, né? o mercenarismo. Pedro diz que a igreja se transformaria num grande negócio. E que negócio, né? E que negócio o evangelho virou, né? Quanta gente ganhando dinheiro, enriquecendo às custas de Jesus, sem fazer nada pelo reino de Deus. Eu não tenho nada contra uma pessoa ficar trilionária, desde que eu olhe na vida dela e veja Jesus Cristo. Que ele seja dono do mundo, desde que eu olhe na vida dele e veja Jesus Cristo. Até eu mesmo entrego os meus bens para ele, porque o que nós precisamos é ver exemplos de homens de Deus. Mas não é o que nós estamos vendo. Estamos vendo são pessoas mercenárias, pilantras, sem vergonhas, que não dizem nada de verdade, enriquecendo à custa da Bíblia e do nome de Jesus Cristo. Então, a ressurreição, ela tem um momento, né? E esse momento aqui é entendido justamente ali em meio ao reinado do anticristo. Quando o anticristo estiver no poder, nós cremos que ali haverá o arrebatamento da igreja. E havendo o arrebatamento da igreja, haverá então a primeira ressurreição, que é somente a ressurreição dos salvos. Os perdidos continuarão, alma e espírito, sofrendo no inferno, e o corpo ainda completamente decomposto no pó da terra. Somente após os 1000 anos, depois do reinado de Jesus Cristo, é que haverá esta, então, segunda ressurreição. Bom, mas quando você vê lá em Apocalipse, quando vimos aí, Apocalipse no capítulo 21, né? Você vai ver isso com muita clareza. Eu aconselho você a ter paciência, seguir a apostila, verso por verso, farte-se de conhecimento da Bíblia, irmão, porque a única coisa que o Espírito Santo vai usar em ti, tanto para te salvar, como salvar outros, como calar mercenários, falsos mestres e te dar a força da vida, a única coisa que Deus vai usar é o conhecimento da sua própria palavra. Então, como acontecerá a ressurreição? Aí nós vamos ter uma visão do apóstolo Paulo, tá? 1 Tessalonicenses 4, Jesus descerá do céu com um cortejo de anjos em glória e poder. Jesus com os anjos para nas nuvens, trazendo consigo desde os céus a todos os que já morreram salvos. Das nuvens Jesus dá ordem da ressurreição a todos os corpos dos salvos que estão enterrados em todo o mundo ou acabaram de morrer. O Espírito Santo, que é vida e poder, opera então a ressurreição, transformando o que era material em corpo espiritual glorioso, unindo ao espírito do homem nas nuvens, fazendo do homem um todo espiritual.
A seguir, ocorre o arrebatamento dos salvos vivos em todo o mundo. Os que vão ser arrebatados não conhecerão a morte, mas terão os seus corpos transformados em corpos espirituais gloriosos, num abrir e fechar de olhos, e subirão ao encontro de Jesus nas nuvens. Vejamos ainda 1 Coríntios. Enfim, das nuvens subiremos todos em festa e glória para os céus. É bom lembrar que nem toda a igreja será arrebatada. Mateus 25 nos ensina que só parte participará. Marcos e Lucas recomendam galardão, que é o arrebatamento. Ou seja, se o arrebatamento é visto como um galardão, irmão, isso aqui é uma coisa muito importante. Sempre que você identificar na Bíblia essa palavra galardão ou recompensa, amém, que é a mesma coisa, se existe um galardão ou existe uma recompensa, recompensa só é entregue a quem tenha realizado uma tarefa. Galardão só é dado como prêmio a quem tenha desempenhado bem, justo e íntegro uma função. Então a Bíblia diz que o arrebatamento é um galardão. Se é um galardão, significa que para ser arrebatado, eu tenho que estar desempenhando uma função, uma obra, um trabalho. Eu tenho que estar realizando alguma coisa para que eu seja digno desta recompensa que é o galardão do arrebatamento. Se eu estiver vivendo uma vida sem estar desempenhando algo específico que vá me galardoar com o arrebatamento, se eu não estiver desempenhando exatamente aquilo, o arrebatamento acontece e eu fico. Não interessa se eu esteja disposto a dar a vida pelo Evangelho, eu vou ter que estar desempenhando aquela função que me classificará como digno de ser arrebatado. É assim que as coisas de Deus funcionam. Eu quero me formar num professor de história, eu tenho que trilhar as matérias de história. Como é que chama? A grade curricular, para daqui a tantos anos eu poder receber um diploma e ser considerado um professor de história. Eu tenho que seguir uma trilha para atingir um objetivo. Se eu tenho um objetivo de ser arrebatado, eu também tenho que seguir uma trilha. E o que nós estamos vendo, as obras e os trabalhos que precisam ser realizados naquele momento que antecede ao arrebatamento. Se eu não entender que tipo de trabalho eu preciso estar desempenhando, se eu não discernir o tempo e o modo daquele momento e não discernir o trabalho que eu preciso estar realizando para ser arrebatado, não interessa o que eu esteja realizando, não interessa que eu esteja disposto a morrer por Cristo, não interessa, eu tenho que estar realizando aquela função, aquele trabalho, naquele determinado momento. Que momento é esse? Um momento que nós já conhecemos, chamado dispensação. Em cada mover de Deus existe uma dispensação, uma maneira que Deus trata com a humanidade. Se naquele momento da era do arrebatamento eu não estiver desempenhando a função correspondente àquela dispensação, o arrebatamento ocorrerá, mas eu ficarei fora. Mesmo desejando morrer por Cristo, ficarei fora. Eu vou ter que estar realizando a obra condizente com aquela dispensação. Senão, mesmo que eu esteja disposto a morrer por Cristo, a minha vida vai estar sendo inútil. Eu tenho que estar realizando aquilo que Deus quer que esteja sendo realizado. Um exemplo, hoje nós estamos vivendo a era da dispensação da restauração. Quem não estiver vivendo a restauração
um abraço. Ah, mas eu quero morrer por Cristo. Fora da visão da restauração, nem isso você não consegue. Até para morrer por Cristo, é Cristo quem escolhe. Eu não consigo morrer por Cristo se Ele não traçar esse plano para a minha vida. Não adianta, por mais que eu queira. Então, isso aqui, essa expressão, ela é bem propícia. O arrebatamento, aquele momento, o arrebatamento, ele é uma recompensa. Porque uma pessoa, para ser arrebatada, vai ter que estar vivendo um centro da vontade de Deus num momento muito estonteante. O anticristo está no poder. O mundo está querendo aniquilar o nome de Jesus. Essas pessoas que vão testemunhar naquele período serão pessoas loucas. Não vão ser, de modo alguma, serão vistas como pessoas normais. Serão os rancorosos da terra, serão os fanáticos, serão os loucos, malucos. Porque para testemunhar debaixo do reinado do anticristo, vai ter que ser muito homem de Deus, meu irmão. E vai ter que estar enquadrado para receber palavras certas. E outra coisa importantíssima, no momento do arrebatamento, não vai ser qualquer um que poderá testemunhar. Só poderá testemunhar as Bíblias ambulantes. Você sabe o que é Bíblia ambulante? Alguém que tenha tanto conhecimento de Deus, esteja tão fundamentado, que no abrir da boca vai ser um espanto, um assombro. E se você tem conhecimento, você tem convicção. E se você tem convicção e fé, aí a porção dobrada do Espírito Santo, a unção transbordante, é derramada. Se não tem convicção, se tem dúvida, quando há dúvida não há fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Esse povo que vai estar testemunhando naquele momento que antecede ao arrebatamento, é um povo que não vai precisar abrir Bíblia para falar de Deus. Eu já venho alertando isso, meu irmão, há anos. Por isso que Deus mandou colocar aquelas coisas lá na internet, simbologia, numerologia, seminário 1, 2, 3, seminário, enfim, extra, um monte de coisa, porque eu sei que sem aquilo o mundo está morto. Sem aquilo não há conhecimento. Se as pessoas acharem que vão simplesmente ler a Bíblia, elas vão continuar perdidas. O mundo depende de mim, o mundo depende do meu ministério, o mundo depende daquilo que Jesus Cristo deu a mim. E aquilo está lá em seminário1.com. Quem não aprender aquilo, pode ler a sua Bíblia quantas vezes quiser, porque eu vou perguntar, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, você já lia a Bíblia. Qual foi o resultado? O resultado foi que Deus te trouxe para cá, para a geração Jesus Cristo. Então significa que o que você lia não era o bastante. Pode continuar lendo. Sem aprender comigo, assim com todo orgulho e vaidade e prepotência, eu vou dizer, sem aprender comigo, você está perdido. Isso é para todo mundo que esteja me ouvindo e que vão ouvir ainda. Se não aprender com aquelas coisas que Deus nos tem dado lá, está perdido. Ah, mas eu leio a Bíblia todo dia. Meus pêsames, os padres também leem. Então, meu irmão, galardão é recompensa. E recompensa é para quem esteja desempenhando um trabalho específico. Tá? Já pulando aqui logo, diz: como viveremos depois? Após o arrebatamento e a ressurreição, todos seremos glorificados, né? Tem as passagens. Deus nos dará da sua glória. Teremos corpos espirituais gloriosos, viveremos para sempre em gozo eterno na glória e na eternidade de Deus, servindo, adorando. Após a ressurreição, no arrebatamento, toda a terra estará debaixo dos flagelos da grande tribulação descritos em Apocalipse. São os juízos de Deus sobre toda a incredulidade e pecado da humanidade. Nós, porém, estaremos na glória dos céus, na grande festa das bodas do Cordeiro, que durará cerca de 3 anos e meio. Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Então o que acontece? O anticristo está no poder, a igreja está aí. Deixa eu fazer uma régua aqui que eu sempre faço, né? O anticristo vai ter um reinado de 7 anos. A igreja ainda está no começo do reinado do anticristo, a igreja ainda está presente. Aqui nós temos pessoas que vão ser arrebatadas, aqui nós temos as pessoas que estão compondo
o grito da meia-noite, eles estão aqui, transtornando o reinado do anticristo. De repente aqui começam martírios, e no começo desses martírios, logo em seguida vem o arrebatamento, que acontece aqui, no começo deste reinado do anticristo. Quando a igreja for arrebatada, começam os flagelos, aquelas taças amargas derramadas de Apocalipse. No começo do reinado do anticristo, ele vem com um cavalo branco. Logo a seguir, quando ele empreende a perseguição, já é a transição do branco para o vermelho, que é a guerra. E aí vem a fome, vem a morte, vem uma série de coisas que serão espalhadas dentro desse período do reinado do anticristo. Tudo misturado, não necessariamente um cavalo vai acontecer após o outro, não. Ali aconteceu o arrebatamento da igreja, começa o caos mundial, com mortes, com fomes, com guerras. Não quer dizer que há um período de guerra, há um período de fome. Não, sempre que há guerra, há fome, porque as nações pegam a alimentação e começam a mandar tudo para quem está na guerra. Tem que sustentar os exércitos na guerra e começa a tirar da população. E começa uma série de transtornos no mundo inteiro. Então não quer dizer que vai ser tudo uma ordenzinha. Agora estamos na guerra, agora estamos na fome, agora vem a morte. Não, isso tudo acontece do mesmo jeito. Numa guerra acontece fome, numa guerra acontece morte. O único destaque que eu consigo ver ainda é aquela falsa paz do cavalo branco. Mas aconteceu o arrebatamento da igreja, os 3 cavalos entram em cena e começa o massacre da humanidade. Agora, outro detalhe, quando os flagelos de Apocalipse estiverem acontecendo, a igreja de Jesus Cristo não estará na terra, ela terá sido arrebatada. Tem pessoas por aí que dizem que quando o arrebatamento, que os primeiros flagelos vão estar acontecendo, para que depois o arrebatamento suceda. Isso não tem a mínima lógica. Uma igreja lutadora como essa, uma igreja vencedora, uma igreja com azeite transbordante, vencendo, o grito da meia-noite, vencendo aqui, no reinado do anticristo, não tem lógica Deus derramar os flagelos e atingir esta igreja. Isto é fora de qualquer concepção. Então, primeiro o arrebatamento, depois os flagelos da grande tribulação, tá? Então esse é um detalhe aí, e diz aqui, após a ressurreição do arrebatamento, toda a terra estará debaixo dos flagelos da grande tribulação. São os juízos de Deus sobre a incredulidade e pecado da humanidade. Nós, porém, estaremos na glória dos céus, na grande festa. Essa festa que é dita lá em Mateus capítulo 22, enquanto aqui na terra o mundo está em caos, lá no céu nós estaremos numa grande mesa chamada Bodas do Cordeiro. O que é bodas? Casamento, quando Jesus Cristo se uniu à sua igreja. Então, ali houve o arrebatamento, a união. Jesus, o noivo, casou-se com a noiva, que é a igreja. Nós estaremos nessa festa. Após cerca de 3 anos e meio, Jesus diz, é hora de voltarmos. Reúne no céu a sua igreja e desce para pisar no Monte das Oliveiras, para dar livramento a Israel e implantar o seu reinado por 1000 anos. E nós voltaremos com ele para reinar por 1000 anos. Nós, alguns acreditam que todos, eu acredito que não. Eu acredito que só voltará aqueles que entenderam certos conceitos e adquiriram certo conhecimento das coisas de Deus. Quem viveu a sua vida por aí e tal, meio que nem aquele ladrão lá da cruz, né? Tu vai ser salvo, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas eu não acredito que aquele ladrão lá da cruz volte para reinar por 1000 anos. Eu só acredito na volta, posso estar errado e não há problema nenhum em eu estar errado, mas eu só acredito que voltará para reinar por 1000 anos com Cristo, quem na terra, não no céu, tá? Quem na terra adquiriu conhecimento suficiente para ser um mestre da Bíblia durante 1000 anos. Há controvérsias, não na minha cabeça, mas sempre vai achar alguém que pense diferente.
Bem, então aqui diz assim, após este período voltaremos com Jesus e os anjos para acabar com a grande tribulação e implantar na terra um milênio de paz. Jesus estabelecerá seu trono em Jerusalém, reinará sobre toda a terra. Nós seremos reis e sacerdotes de Cristo por 1000 anos, Apocalipse 1:6. E Apocalipse 20, Zacarias 14. Depois do milênio, vem então o juízo final. Os céus e a terra serão destruídos e tudo será feito novo. Irmão, veja bem, os céus e a terra serão destruídos, tudo será feito novo. Não é tudo novo, o céu e a terra de novo. Não. O céu e a terra, depois que for destruído, é uma vez só, acabou-se. Está programado por Deus que esse céu e essa terra deixem de existir. Nunca foi projeto de Deus que esse céu e esta terra fosse eterno, como algumas pessoas acreditam. A igreja é eterna sobre a terra. Não tem como ser, pois se o próprio planeta não é eterno, então está lógico que Deus tem um tempo determinado para essa igreja atuar, para que as suas obras existam sobre a terra, porque Jesus mesmo disse, o céu e a terra passarão, e isto é literal, ou será que alguém tem como entender isso de outra forma? O céu e a terra passarão, deixarão de existir. Hoje a própria ciência já diz que o sol está apagando, já diz que a própria terra está parando, já diz que o universo está envelhecendo, mas se você for ler os salmos, já diz isso, que o universo está envelhecendo, que vai se enrolar como um pergaminho, que vai desaparecer. Isso já é uma questão. Então, embora a ciência prove isso, a Bíblia já dizia primeiro. Então, o céu e a terra, este mundo que nós vivemos, ele vai deixar de existir. Tudo que nós conquistamos nessa terra, você nem adianta se iludir, vai ficar para os meus parentes, vai ficar para os teus filhos, teus netos, até um momento pode ser que fique, se eles não destruírem tudo que tu construiu, como acontece muitas vezes por aí. Pode até ficar, mas é por um momento só, porque o planeta vai ser aniquilado, ele vai ser destruído por Deus, vai deixar de existir. Então, a nossa vida será naquilo que a Bíblia chama de novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra, chama de Nova Jerusalém. E tem muita gente, só porque aparece o nome Jerusalém, tá vendo? Deus vai criar uma nova Jerusalém. O que vai acontecer? A nova Jerusalém espiritual, criada por Deus, vai vir repousar em cima da cidade de Jerusalém, lá em Israel. Meu irmão, para de insanidade. Uma cidade espiritual repousando em cima de uma cidade carnal. Aonde que alguém já viu essa junção, essa possessão demoníaca da cidade espiritual pela cidade natural? Isso é uma loucura, não cabe no pensamento. Isso é animação 3D, isso é fruto da imaginação, está em êxtase, não tem nada disso, não vai acontecer nada disso. Esse mundo que nós vivemos, e todo o ouro dele, toda a prata, todo o dinheiro, toda a possessão, tudo que nós conquistamos neste mundo, já era. Ele tem tempo determinado para deixar de existir. Todas as conquistas, todo o patrimônio. O dono do Bradesco pode ficar certo que o dinheiro dele ele não vai levar para lugar nenhum. Vai um dia acabar. O dono das redes de televisão, os milionários, os arquimilionários do planeta, os bilionários, Bill Gates, ele pode ter certeza que toda a fortuna dele, um dia ele não terá nem um centavo dela, nem ninguém a terá. Ela será completamente destruída. Por isso Jesus falou o quê? Ajuntai tesouro no céu. Porque na terra não adianta. Se adiantasse juntar tesouro no céu, Jesus diria, ajuntem tesouro na terra. Porque o tesouro que vocês ajuntarem vai passar aos descendentes e um dia eu vou vir resgatar todo o bem de vocês. Não existe isso na Bíblia. Ajuntai tesouro no céu, onde a traça não corrói, onde os ladrões não minam, não roubam e onde a ferrugem não corrói e não consome. Então, tenha isso na cabeça, que o mundo vai deixar de existir. Se você tiver isto na sua cabeça, que o mundo vai deixar de existir,
Você não vai perder o seu tempo trabalhando pelaquilo que vai deixar de existir. Trabalhe pelaquilo que é eterno. Bom, então aqui diz: participaremos das bodas do Cordeiro, depois Jesus vem, enfim. Aí nós temos aqui uma síntese escatológica, uma cronologia. O que é a cronologia? É uma ordem em que alguns fatos vão acontecer, né? Cronologia vem de cronos, que tem a ver com cronômetro, relógio, quer dizer, uma ordem em que os fatos vão estar acontecendo. Aí aqui fala: presente estudo tem por objetivo apresentar em forma de síntese o conteúdo escatológico, abordando em ordem cronológica os principais acontecimentos e iniciando com uma pergunta: todas as pessoas que já morreram desde Adão e Eva até agora, onde estão? Os salvos estão no céu ou paraíso, os perdidos estão no inferno. Aí diz: reinado do anticristo e início da grande tribulação. Começa em breve com uma aliança, primeiro uma aliança de 10 nações. Uma das 10 se revoltará e 3 destas serão afastadas da aliança. Ficarão em número de 7. Nota: uma semana igual 7 dias, que é igual a 7 anos do reinado do anticristo. Cabeças, chifres, pontas ou diademas são nações. Aí diz: elegerão um governante mundial, o qual é o anticristo, ou seja, é contra Cristo, um homem no qual estará encarnado o próprio Satanás. Não confunda esse encarnado, tá, irmão? É uma possessão demoníaca. Que com o apoio das 7 nações governará o mundo inteiro por 7 anos, subjugará todas as nações da terra ao macabro domínio do diabo. Estes são 7 anos do reinado do anticristo, que são divididos em 2 períodos de 3 anos e meio cada. Nos primeiros 3 anos e meio, a tribulação será mais branda, e o diabo conseguirá enganar a todas as nações com falsa paz e com sinais e milagres de mentira. Conquistará e dominará todas as nações da terra. A primeira besta é o anticristo que sai do mar, igual multidões. A segunda besta é o falso profeta que sai da terra, igual religião forte. Durante os primeiros 3 anos e meio, a igreja ainda estará na terra. No início dos segundos 3 anos e meio, o anticristo tira a máscara, proíbe toda forma de culto a Deus, exige todo o culto e adoração para si mesmo e persegue a igreja. Então, só para nós concluirmos este bloco, vou criar aqui uma reguinha para nós entendermos melhor essa síntese escatológica. Escatológica quer dizer, escatologia significa o estudo das últimas coisas, ou o estudo das coisas do fim. Então aqui temos o reinado do anticristo, tá? Aqui um período de 7 anos, que compreende o reinado do anticristo. Acredita-se que por 3 anos e meio, isso pode ser meio relativo, mas 3 anos e meio, que compõe 7. Nesse primeiro período, o cavalo branco estará agindo. E também a igreja está presente nesse período. E o grito da meia-noite também está presente. Ou seja, a igreja que está presente é, na verdade, a mais expressiva, é o grito da meia-noite. Mas haverá uma igreja presente que não estará fazendo parte do grito da meia-noite. Haverá ainda uma igreja rebelde, que não se integrou ao grito da meia-noite, como hoje igrejas não estão e não se integrarão à voz da restauração. Todavia, a expressividade vai estar com o grito da meia-noite, mas uma igreja de Cristo ainda está presente. Que igreja é essa? É aquela igreja que tem azeite transbordante, de Mateus 25, que é a prudente, e é aquela outra igreja que não tem azeite transbordante, que é a nécia. No arrebatamento, ou durante o grito da meia-noite, as prudentes são despertadas para fazer parte do arrebatamento.
e as nécias, ainda que tenham lamparina, ainda que tenham azeite, e ainda que vão comprar e voltam para entrar nas bodas, se elas foram comprar para voltarem a entrar nas bodas, se elas vieram para as bodas e achou a porta fechada, mas pelo fato delas terem vindo, significa que elas foram e encontraram, elas acharam. São igreja, mas elas ficam, porque elas encontram alguma coisa preciosa, porém já é tarde demais. E eu sei muito bem o que elas vão encontrar. Elas vão encontrar justamente o que elas estão rejeitando desde já. Elas vão lá comprar, mas conhecimento não se adquire do dia para a noite. Quando elas voltam, elas se deparam com a porta fechada. Tá, isso aí nós vamos ver em algumas outras situações. Aí temos depois o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. No segundo período propriamente dito, depois que o cavalo branco sai de cena, a dispensação do cavalo branco, tem arrebatamento, tem uma série de coisas. Então, depois disso aqui, né, nós estamos lá nas bodas, aí vem um período aqui, ó, o fim da grande tribulação. Nesse período, que é o fim da grande tribulação, quem põe fim à grande tribulação, ao reinado do anticristo, é Jesus vindo e pisando no Monte das Oliveiras com a sua igreja. Ali ele põe fim à grande tribulação, ao reinado do anticristo. E Jesus implanta então o quê? O milênio. Haverá um reinado de Cristo aqui por 1000 anos. Isso é a síntese escatológica, né? Tem alguns detalhes aí no meio, nessa história do milênio tem muita coisa a ser observada. Estão espalhados por várias pregações que Deus nos tem dado, vários estudos, seminários, mas isso é o resumo do que vai acontecer nesse período. Só que aqui, no finalzinho do milênio, acontecerá o quê? A soltura de Satanás. Satanás será solto aqui, porque ele foi preso aqui, ó. Quando Jesus veio implantar o seu reinado milenar, no fim da grande tribulação, do reinado do anticristo, ele aprisionou Satanás. Satanás aqui é preso, passam-se 1000 anos e Satanás será solto novamente. Jesus está reinando num trono em Jerusalém. Satanás, quando for solto, ele reorganiza a humanidade num exército para marchar contra o próprio Jesus, que está reinando pessoalmente em Jerusalém. Só que desta vez não haverá batalha alguma, como todo aquele movimento que aconteceu quando Jesus veio da primeira vez para pôr fim ao reinado do anticristo, porque nesse período aqui Israel estará cercado, como diz Zacarias: eu farei com que todos marchem contra ti e saibam que eu te amo, farei com que todas as nações venham contra ti. Israel vai estar cercado pelos reinados do anticristo, à beira do extermínio, vai clamar pelo nosso Messias, pelo nosso Jesus. Jesus descerá com a sua igreja, haverá uma conversão nacional em Israel em apenas um só dia. Aqui Satanás será aprisionado, haverá 1000 anos de paz, e depois Satanás solto novamente, reorganiza os seus exércitos, marcha contra Jesus, mas desta vez não tem guerra, nem sequer a semelhança da primeira, quando Jesus desceu no Monte das Oliveiras, em que, segundo Zacarias 14, você pode ler lá, a língua dos inimigos apodrece, o olho dos inimigos apodrece, uma coisa horripilante. Diz que o sangue chegará ao freio dos cavalos. Nessa última guerra aqui, chamada Batalha Final, que na verdade não tem batalha nenhuma, cai fogo do céu e consome todos os adversários, todos os exércitos, e aí a prisão de Satanás se torna eterna. Nunca mais Satanás sairá do seu tormento, e consuma-se todas as coisas. E aqui também, nesse final, é que haverá a ressurreição dos perdidos, para também terem definitivamente o seu galardão. Então, isso é a síntese escatológica, que você entendendo isso aí um pouquinho, assim, ouvindo um pouquinho,
À medida que você for lendo textos e mais textos, principalmente os que já estão aí na apostila abundante, você vai começar a ter uma visão das coisas, vai começar a sintonizar a sua mente. E se você não fizer isso, se você não ler os textos bíblicos, se você não sintonizar a sua mente, você vai sempre viver daquele jeito. Irmãos, o que você acha do milênio? Eu não sei não. Irmão, o que você acha do arrebatamento? Irmão, nunca pensei sobre isso. Irmão, o que você acha do reinado do anticristo? Não tenho a mínima ideia. Irmão, você acha que você vai ser arrebatado? Não sei. Irmão, você sabe? Você nunca vai saber nada. Ou seja, quando Deus vier com seu projeto, você também, já que você não sabe nada, você está fora dos projetos de Deus. Então, irmão, estude, porque o preguiçoso nunca será sábio. E a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso está lá mais ou menos, sei lá, uns 3.000 anos, mas parece que até hoje ninguém atenta para essa grande realidade. Jesus ainda disse para aquela multidão dos sábios judeus: errais não conhecendo as Escrituras, e automaticamente nem o poder de Deus, porque quem não conhece a Escritura não tem como conhecer o poder de Deus, tá ok? Então, irmão, nós vamos dar uma paradinha, só para tomar um cafezinho, e daqui a pouco a gente volta.